Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Emmanuel, faz parte daquela série de livros chamados Romances de Emmanuel, que eu estou fazendo no canal. E nós estamos aqui na segunda parte do livro, ainda no segundo capítulo. E nós vimos no vídeo anterior que terminou ali depois que a Alcione, que é a protagonista desse livro, ela então conseguiu um emprego ali na casa de ninguém menos do que o pai dela, que é o Cirilo, porém ela não sabe. Eles já tiveram um encontro ali no vídeo anterior, nós vimos, quando ela, assim, sem saber que saída procurar, porque ela não tinha nenhum recurso financeiro para o sustento da casa, a mãe dela está doente, e também para ajudar o padre Damiano, que também está sem condição de trabalho, está doente, pensou em até ir ali para o local dos indigentes, e ela disse: não, isso não vai acontecer, eu vou conseguir o dinheiro para pagar o aluguel e as despesas. E aí o que ela fez foi ir cantar na frente da igreja, e foi lá que ela encontrou pela primeira vez o Cirilo, junto com a Suzana. Eles estavam chegando ali no carro deles, e a gente sabe que o Cirilo, ele estava nos Estados Unidos, então ele voltou também para Paris, e isso dá para a gente entender que é porque toda aquela trama, então ali traçada pela Suzana e o Antero para separar Cirilo e Madalena, que é a mãe da Alcione, deve estar agora então a ponto de ser descoberta, a ponto de ser esclarecida. Então, no vídeo anterior, nós terminamos quando o padre Damiano falou para Alcione. Ficamos então combinados. De hoje a 3 dias, Guilherme, que é um outro padre, te apresentará nessa casa de sua confiança, da confiança do padre, e que fica, creio, nas proximidades de São Landry, na Cité. Farás ver à Madalena as vantagens do cargo. Quem sabe terá soado um minuto da nossa completa tranquilidade. Não estará aí talvez o ensejo para tua mãe a realizar o velho sonho de uma viagem ao Connecticut, que ela nos Estados Unidos, então, ela sempre sonhou em ir, porque foi para lá que o Cirilo, o marido dela, quando ela estava recém-casada, foi, deixando-a grávida, ela que não pôde ir, porque a mãe dela estava adoentada, ela não pôde acompanhar, mas ele foi, e depois ela recebeu apenas uma carta dizendo que a embarcação que eles tinham usado para fazer a travessia tinha naufragado, mas ela guarda no coração dela o desejo de ir até lá, para ver se eu acredito que inconscientemente ela sabe que isso não é verdade. E aí ele continua: por mim morrerei mais sossegado se puder partir com essa esperança. A jovem sorriu e observou resignada: o senhor tem razão, tudo isso poderá acontecer. Foi assim que terminou então o vídeo anterior, e agora eu peço aqui nesse novo cenário, eu estou no Brasil, aqui de novo, entre as galinhas, aqui o pé de, como que chama essa frutinha aqui atrás que está cheia no chão, é a acerola, muita, assim, aqui de novo, nessa casa onde eu cresci, aqui na cidade onde eu nasci, e então aqui nesse calor, então eu começo então essa parte desse vídeo, então na continuidade. Espero que vocês que esteja acompanhando possa gostar dessa leitura. Peço a Jesus Cristo que me ajude para que ela seja fluida e que eu possa até ser inspirada, para que os meus comentários sejam pertinentes, que ajudem a compreensão. Eu agradeço muito a Chico Xavier e Emmanuel por ser esses, transformadores, esses então, como que diz, esses que trazem, esses portadores dessa mensagem tão grandiosa desse livro, que o Emmanuel disse que é um bálsamo para todas as nossas dores. Que você estiver passando o que quer que seja, encontre esse bálsamo, tá bom? Vamos continuar então. Muito animada, a filha de Cirilo da Vempó chegou à casa, onde não teve dificuldade em convencer a genitora de quanto lhe dissera o velho sacerdote. Madalena Villamil concordou. O cargo de governanta e educadora seria mais conveniente. A costura, em contato com tanta gente,
desconhecida não era um penhor de tranquilidade. Então, aqui para esclarecer, quando assim que chegou em Paris, a Alcione foi procurar trabalho ali nas oficinas de costura, mas a primeira tentativa dela, ela encontrou um local que não era exatamente, era só uma oficina de fachada de costura, mas era um local então onde as moças, as meninas iam para fazer o outro trabalho, o trabalho de prostituição. E aí a mulher nem a aceitou. Depois a própria Madalena disse a ela que era esse o trabalho. E agora então ela que vai trabalhar ali na casa do pai dela, vai tomar conta da irmã dela, que tem 13 anos, que é a Beatriz, e que foi por isso que então o Cirilo, que agora é casado com a Susana, veio dos Estados Unidos para a Europa de volta para procurar recursos para tratar a filha deles. E aí então o destino colocando aí frente a frente pai e filha, irmã e toda essa... Então essa mescla, essa reunião aí, que nenhum dos dois sabe ainda, mas eu acredito que agora vai começar a vir à tona toda a verdade. A pobre senhora acabou por sentir enorme satisfação e quando soube que se tratava de família ligada à América do Norte, não ocultou a velha esperança de conhecer o novo mundo. Ele se refere aqui então à Madalena, a gente sabe que ela tem essa esperança de ir lá para os Estados Unidos exatamente por tudo isso que aconteceu. Nesse dia à tarde, o Dr. Luciano Thierry, procurado pela jovem Villamil por indicação dos vizinhos, visitou a enferma, submetendo-a a rigoroso exame. Enquanto permanecia ao lado dela, o médico não poupou prognósticos otimistas, mas ao retirar-se, chamou Alcione em particular e disse: "Menina, o caso da sua mãe é muito mais complexo do que se pode imaginar. Claro que não pouparei todos os recursos ao meu alcance, mas penso que ela dificilmente se levantará da cama." "A moléstia é tão grave assim?" inquiriu a moça, evidenciando aflição. "O reumatismo assumiu caráter muito sério", respondeu ele. "Os pés e joelhos me parecem definitivamente inutilizados, condenados à inanição. Mandarei algumas pomadas para a fomentação e digo-lhe que sua mamãe ainda poderá viver alguns anos. Da paralisia, porém, só Deus poderá libertá-la." E aqui mais um baque para a nossa querida Alcione, a mãe dela, então, que a gente sabe, a gente viu desde que ela ficou ali com os pés comprometidos, desde que ela pegou a varíola ali há mais de 20 anos, quando ela era bem jovem, ainda morava ali em Paris, logo depois, quando teve aquele surto de varíola, tá tudo nos vídeos anteriores, eu deixo a playlist com o livro completo, para que você, se estiver vendo esse, o primeiro vídeo, possa entender, tá? Então ela ficou com as sequelas da doença, da varíola, que então atacou os pés dela. Mas ali, quando ela voltou para a Espanha, ela até estava conseguindo andar. E agora, de volta a Paris, ela então não pôde mais se movimentar e agora então o médico diz que os joelhos também estão comprometidos e que só Deus poderá liberá-la ou libertá-la da paralisia. A filha de Madalena agradeceu, naturalmente acabrunhada, mas procurando reforçar as energias íntimas. Jesus, que sempre lhes enviava recursos nos grandes momentos da vida, não as deixaria sem amparo. Olha que linda lição. Olha o que a Alcione já está ali. Agora, graças a Deus, ela conseguiu então esse emprego, que vai ser muito melhor. Ela sabe que vai ter os recursos financeiros, mas ela já está ali com aqueles. Ela teve que deixar o Padre Carlos, que é o amor da vida dela, mas que é padre, então eles não podem ficar juntos, apesar dele ter dito que largaria a batina para isso, mas ela entende que não. Então eles saíram lá da Espanha e voltaram para Paris, a mãe dela cai adoentada e agora esse prognóstico e ela começa a se sentir vítima, começa a pensar que nada dá certo para ela. Não, ela pensa, Jesus que sempre lhes enviava recursos nos grandes momentos da vida, não as deixaria sem amparo. No dia combinado, lá se foi com o padre Guilherme para estrear um novo emprego.
e experimentava enorme conforto em saber que teria doravante o pão assegurado para si e para os seus, mercê de atividade honesta e digna. Instruiu Luísa na aplicação dos remédios à doente, fez recomendações a Rob e beijou Madalena, prometendo regressar à noite conforme ficara previsto e combinado. Luísa, então, é aquela auxiliar, aquela empregada que logo que eles chegaram a Paris eles contrataram, e Rob é o irmão adotivo dela, o irmão que a mãe dela adotou, que a gente sabe que é a reencarnação do Antero, que era o primo da Madalena, e a gente viu como é que ele, tudo que aconteceu, já que ele apareceu nesse livro e voltou agora reencarnado. Passava de meio-dia quando o padre Guilherme procurou Damiano para exprimir-lhe seu reconhecimento. O senhor Davenport ficou radiante. A senhora Susana não estava em casa no momento, mas o chefe da família, bem como o velho Jacques, ficaram otimamente impressionados com a sua pupila. Deixei-a, portanto, num ambiente de franca simpatia. Então, quem levou a Alcione para apresentá-la à família para quem ela vai trabalhar a partir de agora, que é exatamente a família do pai dela. Então, ele que foi levá-la, ele traz as notícias para o padre Damiano, que estava muito interessado em saber como é que tinha sido esse início. Ouvindo aqueles nomes, Damiano manifestou a mais viva curiosidade. Efetivamente, ele os ouvia a miúde, repetidos nas conversações de Madalena. Cercando-se de grande prudência, perguntou: de que região da América procede essa família? Do Connecticut. Agora saiu. O eclesiástico experimentou o primeiro abalo íntimo, todavia buscou controlar-se e continuou: o nome Davenport não me é estranho. Se me não engano, já ouvi um colega referir-se a um tal Samuel, que há muitos anos residiu em Belfast. Então, Samuel de Belfast, Samuel Davenport de Belfast é quem é o pai do Cirilo. Isso mesmo, confirmou o outro satisfeito. Trata-se do pai deste Cirilo Davenport, rico negociante de fumo, de cuja residência venho neste instante. Há 20 anos aproximadamente, a família que se empobrecera com a perseguição dos ingleses na Irlanda do Norte retirou-se para a América, onde adquiriu sólida fortuna. Na mocidade, porém, o senhor Davenport trabalhou modestamente aqui em Paris. Ah, disse Damiano, quase aterrado. Intensa palidez inundara-lhe o semblante vincado de rugas. O Samuel a que se refere, prosseguia Guilherme loquaz, pelo que infiro das missas celebradas em sua intenção, deve ter falecido há uns 10 anos. Justificando a expressão fisionômica, o velho sacerdote de Ávila observou: este mal do peito sempre me causa torturas momentâneas. Então ele estava ficando tão chocado ali com as informações que o padre Guilherme estava trazendo, que ele teve que justificar que ele devia estar ali boquiaberto, com uma expressão realmente de uau, o que é isso? E aí ele justifica que é porque ele está com que é por causa da doença. E levantou-se para tomar um copo d'água. Escuta, Guilherme, continuou a dizer pausadamente, o casal Davenport tem uma vida feliz? Naturalmente que estes assuntos me preocupam, dado que a minha pupila vai agora conviver com eles. Assim se manifestando, visava obter por meios indiretos qualquer informação sobre o passado conjugal de Cirilo, sem cuidar de que versava assunto delicadíssimo ou interpelado, acentuou. O senhor Davenport é casado em segundas núpcias. A primeira esposa, ao que estou informado, era espanhola de Granada. Chamava-se Madalena Villamil e morreu no surto variólico de 63. Pronto, aqui com essas informações, o padre Damiano, se não tiver um susto ali e desmaiar, ele vai ter certeza absoluta, ele tem certeza absoluta agora que há alguma coisa muito errada em toda essa história, pois ele conhece a Madalena, ele sabe que ela está viva. Damiano não sabia como dissimular a comoção.
Debalde procurava um meio de parecer despreocupado. O amigo, porém, tudo atribuía ao precário estado de saúde dele. A falecida foi sepultada no cemitério dos Inocentes, continuou então o padre Guilherme. Já lhe visitei o túmulo em companhia dos senhores Jaque e Cirilo. Quem é esse senhor Jaque? Inquiriu Damiano, apesar da emoção. É sogro do senhor Davenport e ao mesmo tempo tio dele, pois o negociante de fumo é casado com uma prima em segundas núpcias. Aliás, o bom velhinho que se encontra hoje beirando o sepulcro, pelos muitos achaques da senectude, foi por muitos anos professor aqui na França. Em Paris? Não, em Blois. Damiano estava satisfeito, não poderia ter mais dúvidas. Deus abençoe Alcione para que saiba servir nessa casa com amor cristão, concluiu serenamente. Não desejo outra coisa. Muito habilmente desviou depois a palestra noutros rumos, de maneira a não se trair pela intensa emoção. Mas, quando Guilherme se retirou, reiterando-lhe agradecimentos, entregou-se à profunda e dolorosa meditação. Acabava de palpar o enigma sem poder atinar com a chave. Naturalmente, o drama sinistro que adivinhava por trás da situação fora urdido por alguma inteligência perversa. Recordava as mínimas revelações e confidências da senhora Villamil nas longas conversações de Ávila e não podia duvidar da inveracidade dos acontecimentos que Madalena aceitara como verdade inconcursa. Sempre lhe parecera estranho o fato de haver Cirilo Davenport desaparecido sem qualquer notícia direta da América para a esposa distante. Considerava também que se Madalena o havia por morto, o mesmo se dava com o marido que lhe venerava a suposta sepultura. Quem havia tramado assim contra a felicidade de dois corações? Rememorou as confidências que a filha de Dom Inácio lhe fizera a respeito da personalidade de Antero de Oviedo. E aqui a gente vendo que o padre Damiano é muito perspicaz, ele conhece ali o coração humano e ele então já está ligando os pontos, ele está pegando as pontas e ligando ali uma com a outra. Ele já lembrou então do que a Madalena contou a ele do Antero de Oviedo, mas ele não sei se ele vai também conseguir entender que o Antero não agiu sozinho para tramar todo esse plano diabólico. Seria ele o autor do nefando delito? Depois de laboriosas reflexões, concluía que se não fora ele o único criminoso, devia ter sido cúmplice ativo do feito abominável. Então, de tão incrível que é essa história da separação, o padre Damiano, só com as primeiras informações, ele já entende que deve ter sido tramado por mais de uma pessoa. Não foi o Antero sozinho, e aí daqui a pouco ele vai entender que a segunda pessoa da trama é exatamente a mulher, a prima do Cirilo, que agora é a mulher dele, a Suzana. Em seguida, mente cansada, passava a refletir nos estranhos insondáveis desígnios da providência divina que haviam conduzido Alcione ao segundo lar paterno. Experimentava profunda ansiedade por se dirigir, mesmo doente, à residência do Sr. Davenport, mas à tarde começava a cair muito fria e receava os acessos de tosse. A gente não pode esquecer que o padre Damiano, então, ele está acometido daquela doença que traz muita tosse, que é a tuberculose. Não descansaria, porém, enquanto não se avistasse com a jovem, de modo a ouvir-lhe as primeiras impressões. Para isso, deu ordens ao criado que mandasse um carro a São Marcelo para que a menina Villamil o visitasse nas primeiras horas da noite, depois de regressar ao lar. E aqui, então, eu fico por aqui para ver como é que vai acontecer esse encontro, então, do padre Damiano com a Alcione, quando ele começou a entender que o pai dela não está morto e é exatamente o patrão dela agora. E então
Eu espero que você venha comigo para que a gente possa dar continuidade, para que a gente possa entender toda essa trama, que agora toda aquela trama diabólica armada pela Susana e o Antero, que são os mesmos Lólio Úrbico e a Cláudia Sabina do livro 50 anos depois, que mantém a mesma paixão doentia pela Madalena e o Cirilo, que ali eram o Ovídio Lúcio e a Alba Lucínia, que também eram casados, e eles tentaram da mesma forma separá-los lá nos 50 anos depois. A gente vê por quanto tempo um coração humano pode ficar preso a uma doença mesmo, como o Emmanuel disse lá nesse livro. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver para entender, e deixo a playlist desse também, do Renúncia, com todos os vídeos para você conseguir entender tudo. É muito interessante porque a gente vai vendo como é que a lei da atração age na nossa vida, realmente, porque a gente não deve esquecer que essa não é uma obra de ficção, como o Emmanuel deixa claro, são relatos verídicos, verdadeiros, isso aconteceu, e a gente pode estar usando então essas informações aqui para mostrar que nós somos sábios. A gente não precisa ir continuar um caminho que vai dar ali a um precipício, se a gente viu que um já foi, caiu e veio e nos contou que está contando como foi, que foi terrível, então a gente já desvia. Isso é o sábio. Então eu acredito que é por isso que esses livros, que são autênticos manuais de instrução, que Emmanuel passa através de Chico Xavier, amando de Jesus Cristo, podem então estar nos ajudando a fazer essa travessia com muito mais fluidez, andando muito mais pela luz do que pela sombra, nessa realidade relativa. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver que quando Alcíone entrou em casa às cerca de 19 horas, já encontrou a viatura que a esperava, recomendando-lhe a genitora não se demorasse em seguir para São Jaque do Passo Alto, porquanto o chamado de Damiano lhe dava muito o que pensar. Então a gente vê que Alcíone, logo que chegou, a mãe dela já avisou: olha, vai pro Passo Alto porque o padre Damiano te chama. Mas ela ficou super apreensiva porque ela acredita que ele, como ele está doente, gravemente doente, que aconteceu alguma coisa com a saúde dele. Mas vamos ver se é isso, vamos ver como é que vai se dar a conversa entre o padre Damiano e a Alcíone, vamos ver se ele vai compartilhar com ela todas as dúvidas que ele tem, contar tudo que o padre Guilherme disse ou não, mas eu acredito que sim, que ele vai compartilhar com a Alcíone porque ele a conhece, ele sabe que ela é forte, ela manda, ela rebate e ela entende, e ela não julga, ela não critica, ela veio então para nos ensinar como é que a gente escolhe pelo amor. Então, gente, eu espero que você possa estar gostando tanto dessa leitura como eu estou gostando de fazê-la. Esse livro é fantástico, realmente. Um autêntico manual de instrução para a nossa travessia aqui, me repetindo. E se você quiser dar uma olhada lá no meu canal, eu tenho outros livros do Chico lá, dessa mesma série Romance de Emmanuel, e tenho também o Boa Nova, que não faz parte dessa série, porém eu li que era o livro preferido do Chico, apesar de eu ter certeza que ele ama todos os livros dele, mas esse, de acordo com o que eu ouvi, é o preferido dele, então eu fiz também, eu deixo a playlist aqui também se você quiser ver, dá uma olhada lá no meu canal se você quiser, e tem outros livros além dos do Chico, se você quiser, estando lá, se inscrever no canal, eu fico super agradecida. Te agradeço também muito se você quiser me mandar uma mensagem, quiser curtir, compartilhar esse vídeo, tá? E espero você para dar continuidade. Até o próximo vídeo. Tchau!